Superman said that. Yeah, I interviewed him right afterwards. Great guy. Bem-vindo ao Atmoja Brasil. E hoje nós vamos conferir easter eggs, referências e detalhes escondidos que você provavelmente não percebeu em Superman de James Gunn. Cuidado com os spoilers. Número 10. O tema de John Williams continua vivo. Enquanto o Superman do DCU tem um potencial de marcar uma nova geração, alguns elementos do filme de 1978 continuam sendo icônicos. A trilha sonora de John Williams é um deles. Com o legado sendo um tema central, faz todo sentido que o filme de Gunn comece com uma versão atualizada da Marcha do Superman. John Murphy e David Fleming também se inspiraram em Williams ao compor a trilha, que traz várias referências ao tema definitivo do herói. Comparado à trilogia Guardiões da Galáxia e o Esquadrão Suicida, Gunn não depende tanto de músicas licenciadas para o soundtrack, mas ele criou uma playlist no Spotify para cada personagem principal. Bom, não vai dar para listar todas aqui, mas a de Lex Luthor, por exemplo, inclui Controversy do Prince, que também trabalhou na trilha de Batman. Número 9. Placas que contam histórias. Se você prestar atenção às placas de rua, os nomes Wade, Ross e Jurgens se destacam. Eles podem ser uma homenagem a Mark Waid, Alex Ross e Dan Jurgens, grandes nomes da DC Comics. Wade e Ross nos deram a minissérie Kingdom Come, enquanto Jurgens foi roteirista do arco A Morte do Superman. Quando os cidadãos fogem de Metrópolis no terceiro ato, Gotham aparece entre as placas, indicando a saída da cidade. Gunn também enche o filme de inserção de produto dentro do próprio universo. Durante a batalha com o Kaiju, dá pra ver um outdoor do Big Belly Burger, que apareceu pela primeira vez em Aventuras de Superman 441, de 1988. A luta do Superman contra o Martelo de Borávia também interrompe uma reunião de publicidade para o Chocos, um biscoito favorito do Caçador de Marte. Número 8. Uma reviravolta cruel na frase mais rápido que uma bala. A série de rádio As Aventuras do Superman e os desenhos de Fleischer ajudaram a popularizar a frase mais rápido que uma bala. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. The infant of Krypton is now the man of steel. Superman! A velocidade incrível do Superman é de conhecimento geral, assim como a sua fraqueza à Kryptonita. Lex Luthor leva ambos em conta quando prende o herói. Enfraquecido pela Kryptonita materializada por Metamorfo, Superman é obrigado a assistir enquanto Lex Luthor aponta uma arma para um homem inocente chamado Malik Ali. Now, the U.S. government has a few questions. Embora esse civil tenha ajudado o Superman antes, eles não têm nenhuma conexão. Isso não impede Lex Luthor de forçar Malik a um jogo de roleta russa que termina em tragédia. Embora isso seja maligno de qualquer maneira, as ações de Lex Luthor impactam ainda mais ao sabermos o quanto o Superman poderia ter parado a bala se não fosse pela Kryptonita. Número 7. Homenagens e legado. James Gunn não esquece de onde o Superman veio originalmente. I'm not who I thought I was. Não estamos falando do planeta Krypton, e sim de Ohio, onde os criadores do Superman, Joe Shuster e Jerry Siegel, se conheceram. Além de filmar algumas cenas em Ohio, James Gunn incluiu os netos de Siegel, James Larson e Michael Larson. Os dois aparecem rapidamente como funcionários ao fundo no planeta de ar. Take as many wives as you can, so your genes and Krypton's might and legacy will live on in this new frontier. Os Larsons retribuíram o gesto presenteando Gunn com uma reimpressão de Action Comics número 1, assinada pelo próprio Siegel. Essas não são as únicas participações especiais que homenageiam os antecessores de Superman. Will Reeve, filho do ator Christopher Reeve, aparece como repórter de notícias. Como Will Reeve é na vida real correspondente da ABC News, talvez ele esteja interpretando a si mesmo no filme. That's Green Lantern, Hawkgirl and Mr. Terrific. They're funded by the Lord Tech Corporation. Número 6. Eve Taskmaster trai Lex, outra vez. Sempre tirando selfies, a assistente e namorada de Lex Luthor, Eve Taskmaster, à primeira vista parece seguir um estereótipo meio fútil. The real Antarctica. So cool. Mas Eve é mais inteligente do que aparenta. As suas fotos guardam provas que ela pretende usar contra Lex. Não é a primeira vez que Taskmaster trai o Lex Luthor. Em sua estreia no Superman de Richard Donner, ela acaba ajudando o herói quando a vida da sua mãe está em perigo. Thank you, Miss Taskmaster. Why is it
I can't get it on with a good guy. Taskmaster também sempre teve uma queda pelo Superman, embora na versão de James Gunn seja Jimmy Olsen quem chama a sua atenção. E falando nos capangas de Lex Luthor, um dos funcionários da Luthor Corp se chama Otis, assim como o personagem de Ned Beatty no filme de 1978. Agora ele até ganhou um sobrenome, Otis Berg, uma referência a um projeto imobiliário que nunca saiu do papel. He does. It's been studying him for years. Número 5. Conexões com o Comando das Criaturas. Embora Superman seja o primeiro lançamento do DCU nos cinemas, ele não deu início ao capítulo Deuses e Monstros. Essa estreia ficou para Comando das Criaturas. Clowns. Dangerous clowns. Frank Grillo, que dublou Rick Flag Sr. na série animada, faz aqui a sua estreia em live action como o personagem. Já Laurice Gilligan, que deu voz a um repórter da Star City News em Comando das Criaturas, aparece em Superman como apresentador da Sphere News. Será que é o mesmo repórter? Também é mencionado que os Mighty Crabjoys estão entre as bandas favoritas de Clark Kent, e ele não é o único fã. Eric Frankenstein veste uma camiseta dos Mighty Crabjoys, em um flashback em que a noiva o rejeita mais uma vez. Os Mighty Crabjoys não são uma banda de verdade, mas como a música deles toca nos créditos de Superman, de certa forma, agora são. Número 4. Conexões de Metamorfo com as indústrias Stag. Anthony Kerrigan interpreta Rex Mason, também conhecido como Metamorfo, que Lex Luthor manipula para ajudá-lo a derrotar o Superman. Rex, a metahuman known as the Element Man, has been called into service for a specific purpose. He can metamorphose into any known substance, even substances foreign to this planet. Like Kryptonite. Com o tempo, o Metamorfo percebe a verdade e liberta o herói. Juntos, eles conseguem salvar o seu filho, Joey. O filme não explica como o Metamorfo ganhou seus poderes elementais, mas algumas pistas aparecem em segundo plano. Depois de descobrir a verdade sobre os seus pais biológicos, o Superman se refugia no prédio das indústrias Stag. Dude, you got a secret harem? No, Guy, of course I don't have a harem. Nos quadrinhos, Simon Stagg, o CEO das empresas Stag, é o responsável pela transformação de Rex. Essa rivalidade aumenta ainda mais quando Simon descobre que Rex tem um relacionamento com a sua filha Sapphire Stagg. Embora não tenha nenhuma fala no filme, Sapphire aparece ao lado de Rex e do filho Joey enquanto assistem ao noticiário. Número 3. Ultraman não é o bizarro dos quadrinhos. O filme começa com o Superman perdendo a sua primeira luta contra o Martelo de Borávia. Your Superman has abandoned you. The people of Boravia will not ignore him inserting himself into our hair. Logo, nós descobrimos que o Martelo, na verdade, é o Ultraman, capanga de Lex Luthor. Essa revelação vem acompanhada de outra. O Ultraman é um clone do Superman, o que explica por que tem a mesma força e estilo de luta. Para quem conhece os quadrinhos só por cima, pode parecer que o Ultraman é outra versão do Bizarro, mas eles são personagens diferentes. Enquanto o Ultraman é um Superman do mal, o Bizarro é um Superman invertido. Superman's exact opposite, who lives in the backwards bizarro world. Up is down, down is up. He says hello when he leaves, goodbye when he arrives. Mesmo assim, o filme mistura elementos dos dois. Nos quadrinhos, Ultraman vem de um universo alternativo, enquanto o Bizarro já foi mostrado como um clone criado por Lex Luthor. Na versão de James Gunn, Ultraman também é um clone, só que um pouco menos bizarro. Cloning you was relatively simple. All it took was combing the aftermath of your battles until I located a strand of your hair. That's how you got into the fortress. You had my DNA. Yes, but as is often the case with cloning, the match was imperfect. He might be even stupider than you. Número 2. A Liga da Justiça ainda não existe. A Sala da Justiça já foi construída, mas por enquanto quem ocupa o espaço é a Gangue da Justiça e não a Liga da Justiça. Justice Gang. No. We're not called that. Lanterna Verde, Senhor Incrível, Mulher Gavião e o recém-recrutado Metamorfo têm boas intenções, mas não dá pra dizer o mesmo do chefe deles, Maxwell Lord. Embora Shangan apareça como o personagem por apenas alguns segundos, há várias referências a ele no filme. Lois Lane, por exemplo, usa um gravador feito pela Lord Tech. Já o estádio Lord Tech Field é a casa dos Metropolis Meteors. Ainda não se sabe se o Maxwell Lord do DCU será do lado do bem ou do mal. Can you tell us a little about your skills? I'm considered the finest marksman in the world. Vale lembrar que nos quadrinhos ele ajudou a fundar a Liga da Justiça Internacional, mas estava sob o controle de um computador com planos de dominação mundial.
Antes da gente continuar, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Número 1. Protegendo o Superman. Quando Lex Luthor e a engenheira invadem a Fortaleza da Solidão, eles roubam a mensagem deixada pelos pais biológicos do Superman. This message Ketchup, from his parents. It's damaged, but there's more. ketchup. I can recover the rest. A engenheira conserta uma parte danificada da gravação, revelando que Kal-El não foi enviado para defender a Terra, mas sim para dominá-la. Quando Superman retorna à Fortaleza, o robô número 4, também conhecido como Gary, diz que tentou proteger o Superman. A princípio, parece que Gary se refere a proteger a Fortaleza, mas e se ele, na verdade, estivesse protegendo o próprio Superman da verdade? Must protect Superman. Talvez Gary sempre soubesse o conteúdo completo da mensagem e tenha escondido isso do herói, temendo que ele seguisse por um caminho sombrio. Gary afirma ser apenas um autômato sem sentimentos. Mas se essa teoria for real, ele pode ter sido o responsável por evitar que Superman se tornasse o Brightburn. There is good inside you. I wanted you good. I do. E aí, será que a gente deixou passar algum detalhe? Conta aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmódio Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.